liberação de traumas, padrões repetitivos. Quem não vive isso dia a dia? Vamos conversar sobre isso hoje no nosso Papo Quântico da Gigi? 8 e 8 da manhã, de segunda a sexta. Giselda Galvão, consultora. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar de liberação de traumas, padrões repetitivos? Coisa que quase não acontece com nenhum de nós, né? Isso é uma raridade. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Aqui, ó, o padrão repetitivo do nariz coçando, as entidades tudo me cutucando. Gente, vou te falar, essas entidades não são fáceis não, né? Gente, padrões repetitivos, né? Nós que estamos aqui vivendo essa realidade, né? Muitos de nós, há muito tempo, há milhares de anos, né? Trazemos padrões de repetição e também estamos ligados a padrões da nossa ancestralidade, do nosso corpo físico, onde nós mesmos fizemos parte de toda essa ancestralidade, né? A recorrência no mesmo sistema de nós estarmos encarnando muitas vezes no mesmo sistema. Dizem os entendidos que isso tem mais ou menos um padrão, né? Então vamos aí, cada um longo tempo, um período longo aí, a pessoa vivendo no mesmo sistema. Que seria até interessante mesmo em alguns casos, porque os padrões se repetem, você fica no mesmo sistema para poder, né, segundo as leis kármicas dessa realidade, para você poder reparar, né? Reparar as ocorrências, né? as cacas que a gente faz. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, dedo no joinha aí, por favor. A hora que terminar a live, por favor, faça um comentário. Eu adoro o comentário de vocês. É muito relevante para mim e para o algoritmo do Instagram também. Meus amores, então assim, quem de nós não tem um monte de trauma, né? Nessa encadernação de outras ocorrências, né, encarnatórias, a gente vem trazendo uma bagagem, a gente chega nessa realidade já com a bagagem, aqui ó, uma mochila, né, uma mochila, eu sempre falo com meus clientes, alunos, grandes seres, grandes bagagens, né? Gente, eu tô em Nárnia. Eu já fiz um atendimento agora cedo. Eu tô em Nárnia. Eu tô aqui, mas não tô aqui, sabe? É a coisa mais engraçada. Ai, ai, ai. Essa vida, gente, essa vida de projeção não é fácil, não. Nossa, que coisa estranha. Então, meus amores, é o seguinte. O trauma, ele traz uma recorrência muito intensa na nossa realidade. A nossa tendência é repetir o mesmo padrão. Nós estamos presos, eu falo que são rodinhas de hamster. Sabe aquela rodinha de hamster? Vocês conhecem? Que dentro tem a gaiolinha e tem uma roda, né? E o hamster fica ali dentro correndo. Só que ele não sai do lugar. Ele está fazendo um esforço, ele está fazendo um movimento, ele tem a sensação de que está caminhando, correndo, porém, ele não sai do lugar. É mais ou menos isso que a gente vive, né? Nessa realidade. Rodinha de hamster. A gente movimenta, acha que está saindo do lugar, está correndo e está fazendo. Quando você assusta, recorre à mesma situação. A mesma perda financeira, as mesmas traições nos relacionamentos, os mesmos conflitos familiares, tudo repetindo. Nós vivemos nessa realidade, holograficamente falando, uma repetição infinita, né? De situações, etc.
Então, assim, os nossos traumas, quanto mais rápido você ressignificar, se libertar disso, melhor. Uma coisa que eu observo, que nós fazemos questão de tornar o nosso trauma muito significativo, muito importante. Quanto mais eu dou significado e importância, relevância para aquilo que eu estou sentindo, para as minhas emoções, né, e sentimentos, pensamentos recorrentes, pior a coisa fica. Pior a coisa fica. Mais você confirma, mais você agrega, mais você está linkado naquele processo. Gente, hoje eu tô falando dos nossos traumas, padrões repetitivos na nossa vida. Né? Nós que estamos repetindo. Igual aqueles meninos que vão para a escola e não quer estudar. E repete. Então, enquanto a gente não olha para a ocorrência, enquanto a gente não ressignifica, não libera os contratos, não libera os mecanismos que provocam essas repetições. Eu que trabalho com a apometria, que eu criei a apometria quântica, eu vejo essas repetições de uma forma muito técnica. Não adianta eu querer passar isso porque é muito técnico, mas ocorre a recorrência, né, inúmeras vezes. Então, assim, você tem um padrão de comportamento, né? O dinheiro entra, mas o dinheiro sai. Giselda, eu tenho um ciclo na minha vida. Eu subo, dou uma estabilizada, a hora que eu tô lá na galáxia financeira, pessoal e tudo, eu faço assim, ó, desce. Gente, isso é a coisa mais comum que existe. A hora que você tá num patamar, você desce, você volta. Esses padrões, eles se repetem com todos nós, cada um em uma área diferente. Na área financeira e afetiva é o mais comum, né? Tem pessoas que pegam muito na saúde, né? Ela fica um tempo estabilizada, depois ela tem sempre perda de saúde. Cada caso é um caso, né? A gente tem que olhar cada situação em particular. Porém, nas linhas temporais, quando a gente abre a sessão e vai trabalhar e tudo, tem muitas coisas que provocam, né, essa repetição. Primeira coisa é a tecnologia utilizada dentro da simulação. Né? Eles dominam, vamos falar, os controladores, né, da fazenda, controlam a realidade. E eles provocam essas, através de tecnologia, implantes, chips, né? Vem assim aquele combo completo, né? Entidades, seres, portais, empurrando a pessoa para ela viver a repetição daquilo de forma sistemática. Porque também no inconsciente dela aquilo está gravado, né? De forma muito profunda. Então vamos dizer que a pessoa teve uma morte violenta há 10 encarnações para trás, ou menos, ou mais, não importa. Teve uma morte muito violenta. E o corpo dela foi atirado no penhasco e nunca foi encontrado. Isso provoca um trauma muito profundo naquele ser, naquela alma. O que acontece? A pessoa vem repetindo vidas e vidas e vidas, muitas vezes tendo mortes violentas. E a sensação de desconexão, de estar perdido nessa realidade é muito comum para pessoas que têm nas outras vidas, nas linhas temporais, corpos que foram descartados e nunca foram encontrados, corpos perdidos.
Aí a pessoa hoje ela tem um senso de inadequação, de não se... Como é que eu vou te falar? É como se ela tivesse desconectada da vida, da realidade. Por exemplo, tem vários sintomas, né? E esse é um deles. E quantos de nós não passamos por mortes, essas mortes dramáticas, né? Quantos de nós? Bom dia, bom dia, bom dia para quem está entrando, meus amores. Hoje nós estamos falando de padrões repetitivos, traumas, né, na nossa realidade, na nossa vida. Como que isso ocorre? Vamos fazer uma reflexão aí a respeito disso. Primeira coisa é a gente perceber que está num padrão repetitivo. Alguém assistiu aquele filme Feitiço do Tempo? Ah, é muito interessante. O cara fica preso num dia da vida dele. E acho que é muito, não vou dar spoiler não, muito interessante. É um filme antigo, chama O Feitiço do Tempo. É muito interessante. Ele fica preso num dia, todos os dias, não importa o que ele faça durante aquele dia. É a hora que ele dorme, né, que acontece sempre no final alguma coisa. No dia seguinte, a hora que ele acorda, ele está preso dentro daquele mesmo dia, com situações semelhantes, pessoas. É muito interessante, muito interessante. Dá uma olhada para vocês verem. Existe muita tecnologia, muita coisa que acontece e que nós não temos consciência. Puxando aqui um pouquinho o assunto, assim, trazendo vamos falar assim, um conhecimento um pouco diferenciado para vocês. Gigi, bom dia, esse aplicativo não me notificou a live. Não, poxa vida. Eu não entendo muito de Instagram, não. Aliás, eu não entendo nada de nada, né? Eu uso, mas se tiver alguma coisa que eu tenho que fazer, não foi notificado, eu vou dar uma olhada. Depois eu pedir para o pessoal que me apoia aqui para ver se vê alguma coisa. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, tem que sinalizar alguma coisa pro Instagram. Instagram, o que você tem contra mim, Instagram? Mania de perseguição, exclusão. Gente, essa repetição na vida de exclusão, por exemplo, que vem dos antepassados, isso é um negócio terrível. Nossa, né, você se sente excluído, você está sempre sendo excluído de tudo. O que eu mais pego aqui de recorrência de exclusão nos atendimentos. Nossa, isso é muito interessante. Você tá gostando, querida? Pois é, tem os posts que já são feitos pela minha querida aqui, colaboradora Rita Maia. Ela é maravilhosa. E agora entrou minha neta nos stories, né? Ela tá fazendo os stories pra mim. Ela tem 16 anos, é uma princesa. Você precisa de ver, coisa mais linda. Tá lá fazendo diariamente. Domingo, ela agenda comigo. À noite ela tem que ter uma reunião comigo, porque ela quer saber qual que é a programação da semana. Ela puxa minha orelha, eu tô adorando, porque durante a semana ela me pede as coisas. Nossa, eu falo, tá. Ai. Aí ela vem me puxando a orelha. Vó, você tem que me mandar isso assim, assado e tal. Tá bom. Eu tô adorando. São lindos mesmo, né? Obrigada, viu, Lorene? Obrigada pela observação. Vou falar com ela, vai ficar toda prosa, toda feliz. Mas voltando ao assunto aqui, gente, da questão da técnica, eu vou comentar uma coisa com vocês. O que acontece? Tecnicamente, os controladores dessa realidade, eles têm uma habilidade. É porque nós estamos no meio de um jogo, né? A gente chama de jogo, mas dentro desse jogo tem G, né? Conflitos bélicos, tem
Nossa, tem tanta coisa, um passando a perna no outro, o outro passando a perna no um. Tem um processo mesmo de ilusório, né? De manipulação intenso, pesado, né? São os controladores do videogame, né? É um videogame isso aqui. E o que acontece? Eles fazem, tecnologicamente falando, eles fazem loopings temporais. Vamos falar, o palco, o espaço de conflito de G que eles têm, que eu não posso ficar falando desse nome aqui. Todo mundo sabe que quando eu falo G, o que é, né? Um conflito bélico de grandes proporções, que é, né? Uma G, daquelas bem grande. Eles recorrem a tecnologias de repetição. Então, assim, o espaço vamos falar assim, a G deles, a disputa deles, o jogo deles, a base do jogo deles é o tempo. São o que a gente chama das linhas, eles chamam de linhas do tempo. E essas linhas, eu chamo de linhas temporais, elas foram bifurcando, eles foram criando outras linhas. E o que eles fazem? Eles repetem, fazem repetições, fizeram várias repetições nas linhas temporais. Então, cada vez que eles fazem uma grande repetição dessa, porque isso é a nível do sistema, né, como um todo, o que acontece? Há uma repetição e cria-se uma outra linha do tempo. Sabe aquele símbolo que todo mundo acha lindo, o símbolo do infinito? Sabe aquele símbolo deitado, que é o símbolo do infinito? Aquilo, na realidade, é o símbolo da repetição infinita. E aquilo é um símbolo que a gente chama de faixas de Möbius, porque quem descobriu, né, e fez o cálculo matemático, descobriu, né, esse símbolo que definiu isso, o sobrenome dele era Möbius, era um matemático. Então são as faixas de Möbius. As faixas de Möbius, elas são eternas, infinitas repetições. Ela não sai, é um circuito fechado que não abre. Nós estamos presos em loopings temporais. Nós estamos, além de estarmos numa realidade, né, esse simulador, ele repete, né, a manifestação dele mesmo, a vida dele. Então, tudo que você encontra, todos os padrões que nós encontramos, né, de simbologia, de geometria sagrada, está muito ligado à repetição, né, de padrões. Tudo não é uma repetição de padrão. Tô falando grego aqui. Lorene, você tem um infinito tatuado no dedo. É para representar, né, a repetição. E o que acontece? Quando ocorrem eles manipulam o tempo, eles repetem, nós entramos nesses loopings, né? Aí volta para uma outra época. Quer dizer, muitas vezes tem linhas de pensamento, de conhecimento aqui nessa realidade, respeitáveis. Eu acho muito respeitável. Tem, né? Não vou falar o nome das linhas, não, porque senão já começa a fazer bagunça na cabeça de vocês aí. Mas eles dizem que não existe reencarnação. O que existe são repetições do tempo. E aí a gente acredita que isso seja
encarnação. Então, assim, tem muita coisa que acontece que nós, como nós estamos num game, nós somos personagens de um game, nós somos IAs, viu, meus amores? Todo mundo que tá aqui, né, esse corpinho, né, a projeção desse corpo, o que é real aqui realmente é apenas a sua consciência. A energia e a sua consciência. O resto é tudo IA mesmo. Você tá dentro de um programa, né? Só que são tecnologias, situações assim, gente, para nós inimagináveis, né? Muito além. São o que nós chamamos de simuladores quânticos, né? É o que nós chamamos de simuladores quânticos. Não tô falando grego, não, Adriana, que bom. Então, assim, esses simuladores, o simulador dessa realidade, eu brinco o seguinte, que esse simulador aqui, ele foi sabotado, né? E aí o pessoal fala, né, que o Elohim que provocou que criou essa realidade, esse universo todo, não vou falar o nome dele aqui para não ferir suscetibilidades, né? Que é muito conhecido, né? E ele tem 4 letras ou 5, né? Dependendo da forma. Tem 2 formas de chamar o nome dele. O que acontece? O simulador, eu defendo a tese, assim, vocês vão achar muito engraçado, mas o simulador dele eu falo que o simulador dele foi sabotado. Nem que seja por ele mesmo, né? Houve um problema aí. Bom, tirando isso aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa repetição, esses padrões repetitivos são muito comuns. Tanto no sistema Terra como um todo, quanto na nossa vida, em todas as instâncias. Quando você pega a memória celular e a replicação, quando o feto começa, né? Ele vem de 2 células, né? Juntou o óvulo com o espermatozoide, aí começa a haver multiplicação. E aí isso é uma repetição de padrões também, né? Aquilo multiplica, multiplica, multiplica. Só que existe uma memória ali muito interessante, um campo que eles chamam de campo mórfico, morfogenético, né, do Sheldrake, que vai dizer qual célula vai virar fígado, qual célula vai virar um estômago, qual que vai ser o cérebro, que vai se transformar. Esse campo mórfico, onde a informação vem, ele já foi muito estudado. No meu interessante ponto de vista, o campo mórfico nada mais é do que os padrões de programação, de definição do simulador. Entende? Então, assim, no meu ponto de vista, como essas simulações elas têm o que está por trás é uma tecnologia, só que não é o nosso conceito de tecnologia. Completamente diferente, né? Biológico mesmo. Tanto é que às vezes a gente topa com alguns seres em outras dimensões, você não tem como, você às vezes percebe que ele não ele é uma estrutura de uma IA, por exemplo, mas ele está tão integrado que você olha e fala, puxa vida, mas não tem muita diferença. Ele tem ele tem um padrão de consciência, levando em consideração que tudo tem consciência, né? A mesa, o carro, a casa, os objetos, tudo tem um padrão de consciência próprio daquele reino, né? Então, voltando, rebobinando aí as viagens de Gigi, esses padrões de repetição são o tema básico do sistema mesmo, né, de vida dessa realidade. Nós somos seres, né, que
estamos aprisionados dentro desse simulador, acreditando piamente que o que acontece aqui é muito importante e a gente está muito ligado, cada um no seu, né, na sua afinidade. Uns estão muito ligados a estruturas políticas, outros são fanáticos por esportes, times de futebol, sei lá o quê. Outros idealizam a família, né? A questão familiar, assim, ela tem uma estrutura, ela é importante, não estou dizendo que não é, só que prioriza além de si. Tudo que você fizer maior do que você vai te escravizar. Então, assim, os relacionamentos, né? As pessoas acreditam que os relacionamentos são maiores do que elas. E aí você tem, por exemplo, juras de amor eterno rolando aí, simulações e simulações. A pessoa hoje, ela tá aqui nessa vida e ela não consegue se relacionar com ninguém porque ela tem um vínculo. Ela fez um contrato, ela criou um pacto energético com alguém aí, com um ser aí no meio do caminho aí, e fez umas juras lá, né, umas promessas, e não consegue se relacionar. Assim também como muitos de nós fez o quê? Voto de pobreza, né? Não conseguimos nos relacionar com o dinheiro, com a fartura, com a facilidade, porque prosperidade é facilidade e abundância, né? Falando em abundância, prosperidade, esse final de semana, sábado, eu vou soltar o post agora, depois da live, o post do Touch Vibration em grupo de sábado agora, vai ser bem legal. Eu tô pensando seriamente, aproveitando uma onda que eu peguei aí, de fazer um touch voltado para prosperidade. O que vocês acham? Se vocês votarem aqui, comenta aí, comentem o que vocês acham do Touch Vibration do próximo sábado, tá ligado? Né? O tema dele ser a prosperidade. Vocês, por favor, pode comentar aí. Se tiver algumas pessoas aí, né? Ó, eu tô com algumas pessoas aqui no ar. Quero ver quantas que vão votar aí. Que querem o Touch Vibration de sábado, como o tema dele básico, a prosperidade. E aí nós vamos liberar um monte de trauma, um monte de coisa recorrente, padrões de repetição, de escassez, de pobreza. Ah, você quer? Concorda? Oba! Prosperidade, adorou. Ah, todo mundo adora, né, gente? Prosperidade é tudo de bom. Sim, abundância num sentido geral, exatamente, Adriana. Oh, que maravilha, Marcelo. Oh, Thomas, muito bom. A Leonídia. Vamos lá, queridos. Vambora na abundância, né? Gente, abundância não é só dinheiro. Dinheiro é uma das partes, né? Ela é uma consequência natural do ser que está desbloqueado. Porque, na realidade, a energia do universo que emana é de prosperidade, abundância. E nessa realidade aqui, como dizem os consteladores, o dinheiro é o leite materno. É o que dá prazer. O mesmo prazer que o leite materno traz para o bebê, traz para o adulto, o dinheiro traz para o adulto. Só que, infelizmente, a gente, na vida adulta, a gente passa a ter assim, uns probleminhas, né, de comportamento naturais, né, próprios da caminhada aqui dentro dessa realidade, onde as pessoas ficam obcecadas, às vezes, né, e acreditam que a única coisa que existe está só nessa realidade 3D, né? Que a pessoa,
Ela só se relaciona, só edita a vida dela a partir do 3D, daquilo que ela toca, que ela vê, que ela sente assim concretamente. E aí a gente vê pessoas que estão com a vida um pouco encalacrada, né, nessa situação. Mas o dinheiro é o leite materno, né? É aquilo que nos nutre nessa realidade. Essa realidade, o construto dessa realidade que nós estamos vivendo agora é esse, né? E a dominância da riqueza material sobre todas as outras. Isso tudo foi construído dessa forma, de forma proposital, para que a gente não conseguisse, né, estar envolvidos, percebendo, recebendo das outras dimensões, né, das forças invisíveis. Quem conhece, quem já fez o meu curso Criando com as Forças Invisíveis, sabe que depois desse conhecimento, sua vida é outra, é uma antes, outra depois. E falando nisso, em maio, atendendo a pedidos, a Gigi vai fazer o curso avançado das Forças Invisíveis. Tá todo mundo aí desde o ano passado. Acho que tem um ano que eu tô enrolando com isso. Não é que eu tô enrolando, né? Ainda, gente, tem um momento, né? Tem aquele momento que tá propício, que as coisas podem acontecer, né? E também tem que ter a turma de alunos preparados. É o único curso meu que tem pré-requisito. Para você fazer o módulo avançado, você tem que fazer o módulo 1, que é o Criando com as Forças Invisíveis. E esse vai ser Forças Invisíveis avançado. E preparem, viu? Muita gente, vários alunos já me falaram que vão fazer, que querem fazer. Gente, se preparem, viu? É pra gente grande. É pra turma que é só pra gente grande, viu? Ai, é muito interessante. Eu tinha medo, sabe? Morria de medo de dar esse curso. Lógico que eu não sabia muito exatamente o que eu ia colocar, né? Porque o meu trabalho, os meus atendimentos me trazem uma fonte de informação infinita, né? Infinita. Tem tanta coisa para abordar, né? Vamos ver se a turma vai abrir espaço para poder receber bastante informação. Ah, que bom, Rosane. Vambora, né? Vambora. Então, assim, o curso avançado vai ocorrer em maio, na segunda quinzena. Eu vou olhar o dia, todo dia eu falo, vocês já viram? Gente, a Gigi tem tanta coisa para fazer que ela acaba, né? Deixa eu até aqui ao vivo e a cor, deixa eu ver aqui que dia que vai ser isso. Maio tem Dia das Mães, né? Eu não sei, me falem aí, qual que é o Dia das Mães, gente? É 8 de maio? Eu não sei, ou é final de semana? Eu não sei. Me fala aí, quem sabe que dia que é o Dia das Mães, né? Uau! Gente. Que dia que vai ser isso? Tcharam. Ah, tá, o Dia das Mães, dia 12 de maio. Perfeito. Eu tenho que dar um tempo, porque eu tenho que criar, né, esse curso de uma forma mais ordenada. Eu vou ter que olhar com calma, mas tá mais para ser dia 26 de maio. Vou ver aqui. Porque eu tenho a opção 19 ou 26. Aí depois eu informo você se vai ser dia 19 ou dia 26. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou deixar bem aqui na minha frente, que a hora que eu terminar a live eu já crio essa data. Tá bom?
Então, 12 de maio, né? O domingo, o segundo domingo de maio. Segundo domingo de maio, né? Toda vez é isso, Isso mesmo, eu sou muito ligada nessas datas. Mas é isso aí, eu vou dar um presente para vocês. Forças Invisíveis Avançado. Vamos ver. Eu acho que vai ser dia 26 mesmo. Vou anotar aqui, mas eu vou dar uma olhada aqui em umas outras energias, fazer umas perguntas aqui para ver o que vai criar mais para nós, né? Então, meus amores, esses padrões de repetição, eles vêm na nossa vida. O interessante é que enquanto a pessoa não está consciente, não percebeu ainda que ela está vivendo um padrão de repetição, não adianta, né? Ela tem que perceber. A pessoa às vezes vem fazer a minha sessão, fala, mas é sempre a mesma coisa, eu tô assim, assado, caminhando nessa situação, aí quando vejo, volta tudo, aí é muito comum eles falarem assim, eu dou 2 passos para frente e depois para trás, volta tudo para trás. A pessoa está vivendo um feitiço do tempo, ela está aprisionada, e aí durante a sessão eu abrindo o campo, aí eu vou trabalhar inúmeras situações para poder liberar aquele padrão de repetição. E sempre tem um para casa também, né? Porque, por exemplo, se eu tô num padrão de repetição, de escassez, eu tenho que fazer, a pessoa tem que fazer o para casa dela também. Ela tem que liberar a escassez interna dela. Não é isso? Essa escassez interna, se ela não limpar o inconsciente dela, por isso que o Touch Vibration está fazendo tanto sucesso. Porque ele tem um nível de atuação, um dos níveis, são vários níveis, um dos níveis de atuação dessa energia do Touch Vibration é liberar os registros. Aí a gente vai lá, o tema que se apresenta, né, daquele touch, vai lá nos registros e libera vidas, situações, coisas, todas as programações de escassez, os registros de escassez que estão dentro do inconsciente. Então, quanto mais você libera os registros, mais rápido você vai se integrando novamente, né, com uma realidade mais próspera, mais abundante. Entende? E você vai se tornando mais consciente de situações na infância, por exemplo, que você comprou a escassez, né? Porque os adultos, os familiares, aqueles que estão mais próximos, nos ensinam, porque essa escassez é passada de geração após geração. E esse é o trabalho dos controladores, da repetição dos sistemas, e eles sempre empurrando, né, a manada para dentro de currais de muita escassez. Que se a pessoa que estiver, o gado que não fizer muito esforço, né, não passar por determinadas situações, ele não consegue dinheiro para pagar o boleto, para fazer o mercado dele. É muita escassez, gente. Esse controle da realidade, porque existe dinheiro disponível para todo mundo ter abundância. Mas só que eles fazem, eles espremem o gado e pegam toda a abundância para eles. E na realidade, eu vou falar uma coisa aqui que choca, mas quem não se liberta dessa programação de escassez está dentro de um dos programas, são zilhões de programas, né? Mas um deles, na realidade, é que todo o dinheiro pertence a eles. E que você não é dono do seu dinheiro. Vocês podem ver que tem muitas leis que são vigentes em vários países, onde proíbem a pessoa de transportar dinheiro consigo, em espécie. Tem acima de um determinado valor é proibido. Mas por que isso? Porque o dinheiro não é dela. O dinheiro tem que ficar dentro da instituição, que a gente chama de banco, porque eles são os donos, o dinheiro fica com eles.
Então, não há o menor constrangimento nessa realidade deles se apossarem de tudo aquilo que você, toda a reserva, toda aquela, né, aquele volume de dinheiro que você guardou ao longo da sua vida, pensando, né, ah, não, eu vou guardar isso aqui e tal, né, porque dias difíceis no meu envelhecimento podem vir e tal. Gente, o dinheiro não é seu. Para você se empoderar desse dinheiro, para você resgatar o que é seu, você tem que usar ferramentas, você tem que reprogramar, você tem que ressignificar, liberar tudo que está no seu inconsciente, você tem que se libertar de várias programações. Entendem? E vamos ver, né? Como que fica isso. E tem muito curso para dar, tem muita coisa aí para aplicar em grupo. Eu tô pensando em grupos mesmo, né? De final de semana eu tô gostando muito de fazer. Gente, o que foi aquele resgate fractais? Gente, eu tô igual igual brinco com vocês, oncotonco. Gente, o que é aquilo? Eu tô a coisa tá pegando até hoje. Nossa, por isso, gente, olha, eu sempre falo, eu ficava assim, não vou fazer resgate fractais, não vou. Acabei fazendo, né? E a minha proposta é fazer um por mês, mas eu vou falar com vocês, viu? Negócio tá punk aqui, movimentou coisa demais, mas é demais mesmo, né? Não tem nem o que falar. Eu tô assim, eu tô meia passadinha. Sabe quando você tá meio passado? Eu tô meia passadinha. Não tô nem querendo raciocinar muito a respeito para não criar barreiras para fazer o próximo. Ai. Eu queria saber, a turma que participou do Resgate Fractais, como que tá? O que tá percebendo? Porque foi uma chacoalhada, deu uma liberada muito forte, integrou muita coisa e na nossa percepção, às vezes, a gente fica um pouco confuso, né? Leva um tempo, né, para as coisas se estabilizarem. Eu percebo isso claramente. No tempo, cada um tem o seu, né? Pois é. O resgate fractais foi algo interessante. E eu percebo também que esse tratamento do Touch Vibration de 15 em 15 dias, sábado sim, sábado não, dá o suporte para que a pessoa faça um resgate fractais mais tranquilo, por causa da liberação dos registros. Então uma coisa conversa com a outra, uma coisa está integrada na outra. E tá tudo com um preço, gente, muito facilitado, né, por ser em grupo. Então aproveitem. Sábado agora tem Touch Vibration, R$37 por pessoa, né? Mais fácil do que isso não tem. Exatamente, Rosane. A gente não sabe dizer como. Eu também não tenho. Eu tô evitando querer definir, sabe? Fazer uma projeção, uma definição disso, porque eu não tô nem conseguindo. Assim, criar uma forma de compreensão mais dentro do aspecto da mente cognitiva. Tá muito interessante. A única coisa que eu tô podendo dizer é que está muito interessante. Muito interessante mesmo. Muita coisa sendo atualizada. Eu acredito que vai levar muitos dias para atualizar totalmente. E aí logo depois já tem outro. Vamos ver se vai dar para fazer um por mês mesmo. Vamos ver. Pois é muito maravilhoso. Coisas inusitadas, né? A gente é presenteado por situações, assim, absolutamente inusitadas, e as coisas vão acontecendo, e mesmo coisas, assim, diferentes, transformações mais profundas. Internamente a gente fica ainda tá, né, um pouco oncotonco. Sim, Gigi, assim que estou, sem raciocinar, só sentindo, só percebendo.
Quem sente é o corpo. O ser infinito percebe. Vão perceber. Brinca de perceber para você ver. Esse conceito é muito interessante, Rosane. Perceber. Né? Sentimentos fazem parte do seu corpo. Mas você, como ser infinito, você percebe. Percebendo, exatamente. Ai, olha, eu vou te falar, tá maravilhoso. Gente, aqui, não deixa pra fazer a inscrição do Touch do sábado agora pra última hora, não? Tá bom? Vamos brincar de Touch Vibration sábado? 8 horas da manhã, naquele esqueminha nosso? Delicioso. Pra gente poder assentar esse resgate fractais aí, né? Colocar esses fractais tudo conversando harmonicamente, né? Dentro de nós, da nossa infinitude. Nós somos seres infinitos, né? Então, ó, sábado agora Touch Vibration Grupo. Dia 28, sem ser esse domingo, no outro, vai ter a conexão com o duplo quântico. O pessoal me pede, já tem a conexão com o duplo quântico. E vamos avaliar aí qual dia certinho. Em maio vai ter Forças Invisíveis avançado. Atendendo a pedidos, vamos embora. É o único que tem pré-requisito. Tem que ter feito as Forças Invisíveis antes para fazer o avançado. Tá bom? Perfeito, meus amores. Eu vou ficando por aqui e eu espero poder estar com vocês amanhã, sexta-feira, para a gente conversar mais sobre o Touch de sábado, que é o tema do Touch de sábado é prosperidade, abundância, riqueza em todos os níveis. Né? O material, o dinheiro é um dos, mas não é só isso, tem muitos outros, tá bom? Porque dinheiro sem a abundância energética, espiritual da vida, sem esse engajamento com a vida, não adianta nada. Você não aproveita, né? Você não faz... Tem que ter borogodó, gente. Ter dinheiro com borogodó é muito melhor do que dinheiro sem borogodó. Quem que concorda aqui comigo? Vão no borogodó da prosperidade, sábado, Touch Vibration Grupo. Gente, façam as suas inscrições, não deixe para a última hora não, por favor, tá? Beijo, meus amores, e até a próxima live. Gratidão gratidão. Quem entrou, assiste a live do início, tá muito gostosa. Beijo.